Depois que o Rei Demônio pediu a Divina Dama em casamento, ela acabou ficando um pouco surpresa com a situação, o que não é para menos. O garoto acabou ficando animado demais e logo pediu perdão e se apresentou como Kan-woo, e pelo visto o nome dessa jovem bela dama é Han Seola-si. No instante que ele perguntou se estava tudo bem com o ferimento dela, ela até disse que estava assim, mas é um pouco claro que era mentira da parte dela, e ela acabou caindo nos braços do protagonista acidentalmente. Nesse mesmo instante, ele percebeu que ela acabou deixando cair um objeto familiar, e era justamente um celular, percebendo assim que realmente estava na Terra. Em seguida, Kan-woo pediu para que a Divina Dama se sentasse e deixasse ele fazer pelo menos um tratamento básico de emergência, e a jovem só tinha a agradecer ao garoto. Ele estava contente por ter conseguido se comunicar com ela, isso porque enquanto ele governava o inferno, ele havia proibido os demônios de falarem a língua deles, e ensinou a todos o idioma nativo do Prota, tudo planejado para que ele não se esquecesse de seu idioma. Novamente, a Divina Dama acabou agradecendo ao Prota, e ele entregou para ela o seu celular, e nesse instante ele acabou vendo que estava em 2023, e segundo o Prota, aparentemente era o equivalente a 5 anos desde que ele tinha ido para o inferno. Ele tinha certeza que ainda se lembrava do ano, e se perguntou se monstros como aquele começaram a aparecer na Terra durante esses 5 anos. Como seria difícil para ela andar agora, era bom que ela descansasse um pouco, e ainda tinha muita coisa que o Prota não sabia, e precisava de mais informações, e ele perguntou para a bela dama o que ela estava fazendo por ali, respondendo ao jovem que apenas tinha seus motivos e estava caçando sozinha dentro de um portal. Ela havia desperto no dia anterior como jogadora e estava caçando sozinha dentro de um portal de rank E, dizendo que foi idiotice da parte dela pensar que poderia fazer isso sozinha. No instante que o Prota perguntou para ela qual era o seu nível, ela revelou ser nível 6 ainda, já que tinha despertado há pouco tempo, mas ela perguntou de volta o que um jogador como ele estava fazendo em um local como aquele. Ele respondeu da mesma forma que ela, dizendo que apenas tinha seus motivos também, e pensou que provavelmente o seu nível era menor do que o dela ainda, mas era normal ela acabar pensando que ele era mais forte, já que foi ele quem derrotou aqueles goblins. No instante que a Divina Dama acabou encostando no protagonista acidentalmente, ela ficou constrangida inicialmente, e achou melhor ela ir logo, mas Kan-woo estava preocupado e perguntou se ela realmente iria ficar bem. Apesar de ela dizer que estava bem, a perna machucada dela estava tremendo, e ele logo se ofereceu para ajudar essa bela donzela, deixando esse anjo simplesmente surtando de tanta vergonha. No entanto, ele ainda disse que não era uma virtude recusar ajuda naquela situação, e ele iria ajudá-la a chegar em seu objetivo, perguntando logo depois disso qual era a direção que ela precisava ir. Depois disso, ele dizia consigo que essa foi sua primeira conversa com uma humana em 10.000 anos, e tirando a reação exagerada dele no começo, ele não cometeu mais erros, e parece que ela não suspeitou da identidade dele também. Eles haviam finalmente chegado na entrada, e estavam de frente a um portal bem grande, e por usar aqueles portais para se movimentar nas fendas do espaço, isso significava que aquela não era bem a Terra que ele conhecia realmente. Além disso, ele não viu nenhum equipamento criando essa fenda, então se perguntou como que um portal daquele tamanho estava simplesmente se mantendo naturalmente. Agora, a jovem dama disse que já estava se sentindo melhor, e por fim eles entraram no portal para poder retornar ao mundo da donzela, e assim que ele avistou o mundo humano de verdade, acabou ficando surpreso. Isso porque aquelas pessoas ali eram pessoas comuns como ele, com 2 olhos, nariz, boca e totalmente sem tentáculos, e o local estava simplesmente repleto de humanos. Depois de tantos anos longe de sua terra natal, ele havia finalmente retornado, chegando a ficar tão feliz que acabou chorando de felicidade. A jovem donzela, ao perceber isso e também ter reconhecido o que ele fez por ela para poder ajudá-la, ela resolveu fazer uma pergunta ao protagonista, e ela perguntou se ele por acaso gostaria de comer com ela na casa dela. Isso deixou o protagonista simplesmente empolgado, e ela disse depois que estava muito grata e arrependida também, então gostaria de poder recompensá-lo pelo menos com uma refeição. O garoto acabou não resistindo aos encantos da jovem donzela, e ele não poderia recusar essa oferta inusitada, mas 2 guardas apareceram em seguida pedindo pelos cartões de jogadores dos dois. Enquanto a Divina Dama pegava o dela, ele se viu em maus lençóis agora, e como ele estava encurralado, ele não tinha escolha a não ser usar uma de suas habilidades. Essa habilidade distorcia os sentidos do alvo, fazendo com que eles vissem exatamente o que o conjurador da habilidade queria, e essa era a autoridade do demônio cego Dantalion. Aparentemente estava tudo certo com o protagonista, e ele logo apressou a Divina Dama para que eles fossem logo embora, e por fim chegaram na casa dela um tempo depois. Como eles não tinham elevador, eles teriam que subir as escadas, mas estava tudo bem pelo Prota, e ele estava bem feliz também por sentir aquele cheiro de apartamento antigo, o que era bem comum para ele em sua época que vivia na Terra. As escadas estreitas e um corrimão gelado, além das janelas empoeiradas, isso tudo finalmente estava acontecendo novamente, e não era somente um sonho, especialmente porque dentre todas as áreas da Terra,
aquela era justamente a casa da senhorita Anjo, e ele tinha certeza de que um futuro feliz esperava por ele agora. Mas assim que ela falou diretamente com sua mãe, pelo visto ele se mostrou bem decepcionado, e a mãe dela havia pensado que ela tinha saído para ir a uma festa. Só que mal ela sabia que a filha dela estava se aventurando no perigo. A bela donzela logo apresentou o protagonista também, dizendo que ele estava ali para receber o agradecimento da divina dama por tê-la ajudado anteriormente. A senhora acabou agradecendo ao prota, isso porque ela não sabia como agradecer a ele de verdade por ele ter salvo sua filha. Então eu acho que ela sabia sim que a filha dela estava se aventurando no portal. Ele foi bem recepcionado, e apesar de não ser muita coisa, ela iria preparar algo para que ele pudesse comer, e o jovem apenas agradeceu, mas achou uma pena que ele não estaria sós com a divina dama. No entanto, se lembrando de como ele vivia no inferno, aquilo já era muita coisa, e definitivamente ele estava no lucro, e a senhora pediu para que sua filha ajudasse a preparar a comida. Antes que ela realmente pudesse ajudar sua mãe, ela disse que iria se trocar antes, e ele se lembrou de que precisava reunir algumas informações sobre a Terra primeiro. Em seguida, ele perguntou para a divina dama se ela poderia emprestar o celular dela, e era claro que ela iria emprestar para ele, e ainda disse para que ele esperasse confortavelmente que logo a comida estaria pronta para que eles pudessem comer. O garoto achou a sensação de segurar aquele aparelho em suas mãos simplesmente nostálgica, já que ficar 10.000 anos preso no inferno o privou de muitas sensações simples que antes ele não achava nada demais. No entanto, não era hora de focar nisso realmente, e ele tinha que juntar algumas informações já que ele foi levado ao inferno 5 anos atrás, e isso de acordo com a data da Terra, e ele buscou por informações de quando ele possivelmente foi arrastado para fora de seu mundo. O dia da calamidade foi em fevereiro de 2018, e isso mudou o mundo totalmente, e monstros desconhecidos apareceram de repente de centenas de portais. Armas de fogo eram simplesmente inúteis, e vários exércitos foram simplesmente massacrados, e foi criado então a Operação de Emergência da União Mundial, e a Coreia foi o 9º país a se juntar. A primeira jogadora apareceu nos Estados Unidos, e o número de jogadores aumentava drasticamente no mundo todo, chegando a se perguntar se eles poderiam ser a esperança da humanidade. No instante que ele viu uma notícia do dia que um portal apareceu em Seul, marcado como o dia da calamidade, ele percebeu que essa era exatamente a data que ele havia sido puxado para um inferno. Com isso, ele descobriu que foi levado por um dos muitos portais que apareceram simultaneamente naquele dia, mas como a maioria das notícias eram especulações, ele achou melhor buscar por mais detalhes depois. A comida havia finalmente ficado pronta, e no instante que o prota viu aquela comida, que era justamente a que ele estava com uma vontade enorme de comer no inferno, ele ficou simplesmente paralisado inicialmente, por não acreditar em tamanha coincidência. Assim que o garoto pegou um pouco para poder comer, a mãe da divina dama achou melhor elas comerem também, mas essa bela donzela percebeu a reação do protagonista e observou calmamente o que estava acontecendo. Assim que o garoto começou a comer realmente, ele comentava que há 10.000 anos atrás, isso porque para ele foi esse tempo que ele esteve no inferno para poder sobreviver, ele tinha absorvido a energia demoníaca. Consequentemente, ele acabou se transformando em um ser que era próximo a um demônio, porém pelo fato da humanidade dele ainda permanecer, o apetite de paladar dele não seriam saciados por qualquer coisa no inferno. Os demônios que ele havia consumido para poder sobreviver tinham simplesmente um gosto horrível de lixo, e ele até chegou a pensar que acabaria ficando louco, mesmo tendo repetido aquela experiência incontáveis vezes durante 10.000 anos. O motivo pelo qual ele pôde manter a sua sanidade foi apenas um simples desejo, e era justamente o desejo de querer voltar para a Terra. Ele não conseguiu conter suas lágrimas que caíam sem parar, finalmente caindo a ficha para ele que agora ele havia retornado, e aquele sonho de voltar para a Terra havia por fim se realizado. A divina dama perguntou ao garoto se estava tudo bem com ele, e ele não conseguia se segurar, e estava realmente agradecido a ela, dizendo que a comida dela estava simplesmente incrível, e agradeceu do fundo de seu coração novamente. No entanto, esse ser angelical simplesmente disse que era ela quem deveria estar dizendo isso para ele, e por fim o agradeceu também pelo que ele fez antes por ela. Ela sentiu que aquela era a única opção disponível para ele, e mesmo assim ele gostou tanto daquilo, e por estar tão saboroso assim, ele perguntou se podia repetir sua refeição. Enquanto a divina dama se levantava para poder servir o prota, a mãe dela comentou que era realmente bom ver que ele havia gostado tanto assim da comida delas. Enquanto ele degustava sua refeição, ele dizia em seus pensamentos que estava verdadeiramente feliz por ter retornado, e a divina dama olhava para ele com um olhar simplesmente apaixonante e encantador. No entanto, essa paz acabou logo depois, e um resto de lavagem de porco apareceu por ali para poder atrapalhar o momento especial do casal principal, e elas foram ver o que foi que tinha acontecido. Essa escória descartável da sociedade disse para a divina dama sair dali nesse mesmo instante, e perguntou para ela depois disso quem foi que tinha permitido a ela entrar por conta própria em um portal. A bela donzela olhou para ele com desgosto só de estar na presença desse projeto de múmia fracassado, e ela disse para que ele saísse dali, mas pelo visto o cara, além de inutilizável, era surdo dos olhos também. Ela gritou em seguida para que a barata ouvisse então, novamente mandando ele
ele sair dali e ainda perguntou quem aquela escória achava que era para entrar na casa delas daquele jeito. Ainda por cima, ela disse para que ele não se aproximasse dela novamente, e agora ela também era uma jogadora de pleno direito, mas a escória simplesmente começou a rir dela, mas as coisas não seriam tão simples quanto ela pensava. O estrume de gado disse que uma jogadora de nível baixo como ela não era uma jogadora de verdade, e ela gritava dizendo para que ele não se aproximasse dela. No instante que ele viu que a mãe dela estava simplesmente tremendo de medo, esse inseto acabou falando algo que não devia nesse instante, e ela com todas as suas forças disse que eles só estavam naquela situação justamente por culpa dele. Ele apenas puxou ela para ir com ele até a guilda Andras, mas ela simplesmente se recusava a entrar em uma guilda que só tinha gente da baixa e do pior escalão. No entanto, o cara era simplesmente descartável, e eu não vejo a hora desse resto de lavagem receber uma surra, aquela que ele merece mesmo. E como ela estava sem muitas opções por ser mais fraca, ela mordeu o braço dele no mesmo instante. Com isso, ela acabou recebendo um golpe desse estrume de mosca, caindo logo depois disso, e era mais do que claro que isso deixaria ele irritado, e perguntou para ela se ela por acaso achava que dava para sobreviver somente com boas ações. Ela deveria ter simplesmente aceitado ter se tornado o tributo dele, e já que ela tinha dito antes que era uma jogadora de pleno direito, então eles iriam lutar a sério agora. Pelo jeito que essa senhora disse com ele, parecia que ele até era membro daquela família, e ela disse que faria o melhor dela, então não era para ele tratar a jovem dama daquela maneira, mas se ele for realmente da família e tratou a mãe daquele jeito, eu quero que esse cara simplesmente receba a maior punição do mundo, e era claro que isso acabou preocupando a Divina Dama também. Esse projeto fracassado de zumbi ainda disse para a Divina Dama que era por isso que ela deveria ter seguido o conselho dele e se afastado, achando as duas bem irritantes. Depois de ela ver o que ele tinha feito com sua mãe, ela simplesmente olhou para ele com o olhar de quem queria fazer o cara engolir a própria língua, mas o inutilizável só perguntou o que ela iria fazer com ele por estar encarando ele com aquela cara. Isso porque ele era um despertado de segundo estágio, e perguntou se ela por acaso pensava que tinha alguma chance de fato contra ele, e a única coisa que ela tinha realmente era aquele rostinho bonito. Ele iria dizer algo que ela precisava entrar na guilda Andras, mas percebeu algo inusitado por ali, e avistou o protagonista simplesmente acabando com a panela de kimchi. O cara simplesmente não estava acreditando no que estava vendo, já que ele era cego, e ele comentou logo depois disso que não sabia que a casa dele havia virado um restaurante. O mundo estava praticamente se acabando na casa delas, e o prota estava simplesmente degustando sua refeição como a melhor coisa do mundo. O resto de insetos simplesmente ficou irritado por ser ignorado, e destruiu a mesa com toda a comida que o prota estava comendo, e apesar disso, ele apenas ficou sem entender nada inicialmente, enquanto a Divina Dama estava entrando em desespero. Por estar paralisado, não acreditando no que tinha acontecido, a Divina Dama até tentou falar com ele, preocupada com o que poderia acontecer ao prota, e ele por fim gritou desesperado por ter perdido sua refeição. Ele estava simplesmente de joelhos no chão, e o inseto perguntou onde que a Divina Dama havia arrumado aquele mendigo, deixando ela simplesmente sem saber como responder a isso. Ele então tentou falar com o prota enquanto ele chorava pelo ocorrido, só que mal esse inseto sabia que o pior ainda estava por vir, e só com o olhar do protagonista o estrume já começou a se borrar todo. Por uma aura demoníaca estar saindo do prota, o resto de lavagem se perguntava se era um demônio ou alguma coisa assim, e conforme o prota se levantava, a escória se sentiu pressionada a agir, e logo cerrou os punhos se preparando para o combate. Depois disso, ele ainda pensou que deveria ter visto alguma coisa errada, e a Divina Dama acabou atrapalhando o inseto, e no instante que ele olhou na direção da bela donzela, ela simplesmente gritou pedindo para que o protagonista corresse. Só que ela não esperava por uma coisa, o prota simplesmente correu realmente, mas na direção do projeto esquelético, deixando até mesmo ela surpresa por ele ter feito isso. Desviando do ataque da escória de antes, ele se aproximou o suficiente para poder desferir um golpe que faria a mosca de cadáver colocar o resto de lavagem que ele havia comido para fora. Não contente ainda por ter ficado com fome novamente, ele foi mais uma vez na direção do protagonista, e assim que um golpe estava para acertar Kan-woo, o prota desferiu um chute lindo, deixando o garoto em maus lençóis. Porém, ele acabou segurando a perna do protagonista na tentativa de derrotá-lo, só que mal ele sabia que esse cara em sua frente era simplesmente o Rei Demônio, e mais uma vez o prota estava finalizando o inseto com estilo. Só de ver a cara desse estrume de porco eu já estava ficando feliz, mas eu ainda quero mais. E Kan-woo mais uma vez estava honrando o batalhão, ensinando a esse inutilizável seu devido lugar, que era com os porcos. Agora, o ser descartável supremo estava simplesmente de joelhos no chão, e antes que ele pudesse terminar a sua frase, a cara dele foi ao chão de uma vez por todas. Quem ajudou ele a beijar o chão, pois viu que ele estava carente, foi justamente o prota, e apesar de ele tentar se levantar, o prota fincou a lâmina que saía do braço dele nos braços do inseto, impedindo ele de se levantar. Dessa vez, quem estava ofendendo alguém aqui era justamente o Rei Demônio, e ainda faltava muito para que ele pagasse pelo pecado de ter derramado o kimchi da Divina Dama. A escória ainda teve a audácia de perguntar o motivo de ele estar fazendo tudo isso somente por causa de um guisado, mas isso pelo visto deixou o prota revoltado, e antes que o inseto pudesse falar novamente, ele foi abraçar o chão.
chão. E eu perdi as contas de quantas vezes o garoto beijou o chão nesse momento, e o prota acabou fazendo o inseto passar uma enorme vergonha, e ele não tinha a opção para poder recusar o que o protagonista estava pedindo. Como o garoto falou o que o prota pediu baixo demais, ele deu a ordem para que ele falasse mais alto. E olha só a cara que essa mosca de múmia estava fazendo. Cara, isso é simplesmente lindo de se ver. Novamente o protagonista fez seu movimento, e agora a escória falou bem mais alto o que o rei havia pedido, mas ainda estava baixo pelo visto, e era para ele dizer isso em alto e claro tom, como se fosse um homem querendo conquistar o coração de uma mulher. E a divina dama estava simplesmente incrédula com o que estava acontecendo, mas estava assistindo quietinha na dela e de camarote ainda por cima. Quando o prota gritou com a escória da sociedade, agora o inseto que antes estava se achando maioral, humilhando a divina dama e sua mãe, estava chorando para que ele parasse logo com aquilo. O rei ainda estava incontente com isso, e ordenou ao resto de lavagem para que ele gritasse mais uma vez. E agora, juntando todo o resto de força que essa mosca ainda tinha, ele gritou o máximo que pôde o que o prota havia pedido. Com isso deu até para ver que o inseto tinha perdido um dentinho, mas eu acho que combinou com o visual de porco que ele tinha, e agora sim o prota estava satisfeito. Por fim, ele tirou a lâmina do braço do garoto, e olhando para o projeto de mosca em sua frente, ele disse para ele nunca mais desprezar um guisado na vida dele. E agora, esse inseto que tinha até perdido um dente, apenas se perguntava quem era aquele psicopata em sua frente. Se você está gostando e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.